RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Há uns tempos atrás, uma amiga contou-me às gargalhadas que, quando era mais nova, a sua mãe ficou horrorizada em saber que a filha estava a ler este livro e até foi falar com o pastor sobre este assunto. Mas graças a Deus o pastor conhecia bem o teor do livro e lá descansou a senhora. Afinal, de que se trata este livro, que é pura ironia, mas também a forma mais acertada de se ser confrontado com a verdade? Ainda bem que posso contar com a Gabrielle Sautier para isso. Eu relembro que ela é bióloga, atualmente professora de Biologia e produz ainda conteúdo para a sua página de Instagram e podcast Falei com Amor. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Gabi, tu não és só a pessoa mais indicada para falar das obras de Lewis, como também tens de bater o ponto aqui em cada temporada do Entre Linhas, porque é sempre uma alegria ter-te aqui e ai de ti que não venhas cá parar. Mas agora vamos lá então ao livro que dá um nó na cabeça de muitas mães a pensarem que os seus filhos deram para o lado negro da força. Nós temos aqui uma correspondência, vamos falar de um modo muito geral, entre um diabo e o seu sobrinho, que é um aprendiz de diabruras, com o objetivo de afastar o paciente, entre aspas, do inimigo, porque Deus é colocado assim desta maneira. Quão genial foi isto para despertar os cristãos das armadilhas que não veem, mas que são reais? Só para deixar claro, eu não tenho pretensão alguma de escapar das temporadas do Entre Linhas. Nenhuma. Aê! Pode ficar tranquila. Mas ainda mais para falar de C.S. Lewis, né? E acredito que teremos muito a conversar, teremos Nárnia vindo por aí, né? Mas vamos lá. Lewis foi muito genial com esse recurso, ao contrário, porque ele escolhe falar como um estrategista do inimigo. Ele não fala como um pregador. Nós percebemos que a grande maioria, acredito que esse é o único livro que traga essa visão ao contrário, mas a grande maioria dos livros apologéticos falam como pregadores. Então, do começo ao fim, geralmente, esses pregadores ou eles apontam para Jesus ou eles apontam para o comportamento humano, mostrando em como o ser humano está errado. E, ao inverter a perspectiva, ele vai desarmar as defesas do leitor. Porque a pessoa que ela não quer ser enfrentada em um livro, no primeiro capítulo, que o autor falar assim, você está completamente errado, você é pecador, e o que você faz é imundícia. Mas quando C.S. Lewis inverte, ao invés de dizer assim, faça isso, não faz isso, ele vai mostrar em como o mal opera no cotidiano ali com distração, com auto-engano, com concessões, com banalidades, e o leitor é pego de surpresa. E é aí que o choque está, porque nós percebemos que as tentações, elas não são escandalosas, mas elas são bem comuns, bem aceitáveis, são bem respeitáveis, e elas vão mostrando, assim, que o nosso comportamento ele já é inclinado para o mal. Então, às vezes a gente espera o mal com chifres, com fogo, com enxofre, com a personificação do mal, mas nem sempre é assim, o mal é normalidade. Então, se o autor mostrasse um dragão bem chifrudo, isso já é mal, não precisa ser explicado para mim, porque eu vejo e eu já vejo que é mal. Mas agora C.S. Lewis mostra, ó, o mal não é bem assim, dificilmente ele é assim, o mal é normalidade. E nós antes, eu vou guardar essa frase, o mal é normalidade, porque é muito subtil e eu estou-me a lembrar aqui de muita coisa. Mas antes de nós aprofundarmos mais sobre o que se trata o livro, logo no início existem duas afirmações, uma de Martinho Lutero e outra do Thomas More, em que ambos deixam claro que o diabo não suporta que se riam dele e o tratem com desdém. E aqui eu quero deixar um salve gigante para a Renata, porque ela fez questão aqui de escrever do roteiro. Como um dia eu vi numa série chamada Derry Girls, dane-se o diabo. Beijinhos, Renata. Obrigada pelo teu contributo. Vai ficar registado. Mas, de uma maneira nada comum, como tu estavas a dizer,
Lewis ensina-nos grandes verdades que nos aproximam mais de Deus, não por medo, mas também no facto em que ele ridiculariza o trabalho falhado e atrapalhado deste sobrinho, que ainda está a aprender como fazer as suas diabruras. Só que diante destas coisas terríveis, como é que nós podemos rir quando nos apercebemos que as artimanhas do Zé do Garfo estão aí? Aqui no Português Brasil, a citação do Martinho Lutero fica como assim que o diabo detesta uma chacota, né? E, inclusive, esse livro ele é dedicado para Tolkien, porque quando C.S. Lewis mostrou o manuscrito, Tolkien falou, tem coisas que não se brincam. Aí C.S. Lewis falou assim, pois eu brinco sim, toque a dedicação do livro para você. Dane-se. O problema é seu que você não brinca com isso, eu brinco. Eu mando no que eu escrevo, né? E eu acho bem legal, porque a sátira aqui, ela não é a banalidade, ele não está banalizando o mal. Eu acredito que ele está desmascarando o mal. Porque quando nós rimos, nós vamos tirar de Satanás aquilo que ele mais deseja, o medo paralisante, aquele temor que treme, né? E agora ele mostra assim: você não precisa ter medo, mas vamos expor ao ridículo essas estratégias do inferno. E o que eu acho muito legal na dinâmica do mal danado com o verme lindo é que fica bem claro que não é uma sociedade organizada como nós imaginamos o céu. Como que a gente imagina o céu? Eu imagino Deus, os anjos se prostram a ele por respeito, por amor, principalmente por amor, é a base da fidelidade. E agora existem os anjos, cada um com as suas funções, realizando suas funções. Eu acho que é muito engano nosso nós acreditarmos que o inferno é desse jeito. Será que os anjos obedecem prontamente a Satanás por amor? Isso não existe. Eu acredito que o império de Satanás é totalmente pela coerção, pela ditadura. E essa coisa que nós temos de onisciência, onipresença, isso são atributos de Deus, não de Satanás. Tem gente que tem medo de orar em voz alta porque Satanás vai ouvir. Satanás não é onipresente. E se tiver um anjo do maligno te ouvindo, quem diz que ele vai sair correndo contar para Satanás? Eles são tão amigos assim, né? Então, quando nós vemos ali uma relação entre Satanás e seu demônio ali, aprendiz, nós vemos que não é uma relação perfeita, não, é uma relação bem imperfeita que eles têm. E C.S. Lewis vai mostrando com humor que é ridículo essas estratégias, né? Porque daí ele devolve para o cristão uma postura de vigilância, na verdade. Então, rir disso é um ato de resistir também, no sentido de assim, Satanás, eu tô te vendo, mas eu não vou cair nisso. Essa não é para mim. Então, eu acredito assim que devam existir ali os demônios que você vai tentar esse humano, você vai assombrar aquele estacionamento ali agora. Não sei o que vocês vão fazer, mas eu não acredito que é uma sociedade totalmente organizada em que todos são amigos e a organização do mal flui perfeitamente. Eu acho que é algo totalmente quebrado em que depende de chantagem. Você vê que o mal danado, ele é chantagista, assim. Inclusive no final, no brinde que ele faz, você percebe que o discurso ele é totalmente voltado assim para o mal. Não é como se ele estivesse conversando com os amigos dele. Então, nós percebemos isso, que Satanás ele não tem os atributos de Deus, ele não é onisciente, onipresente, ele não é totalmente poderoso. E, inclusive, as tentações são tão falhas, tão bobas, acho que é uma forma de nós resistirmos, é uma arma espiritual. Eu estou em choque com a tua resposta porque eu vou explicar porquê antes de passar para a próxima pergunta. Este roteiro foi escrito já a partir do meu posicionamento, né, de quem leu e assim, não, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre como é que funcionam estas artimanhas. Tu chegas nessa resposta que é tipo, gente, não serve para nada. Tipo, não tem organização, é completamente idiota. E eu fico assim em choque da maneira como eu construí este roteiro, porque lá está, essa mentalidade com que nós crescemos e dentro da igreja. É sempre uma posição de medo e não, vamos estar atentos, vamos estar atentos. Sim, devemos estar vigilantes, mas com a consciência do quão atrapalhado é esse império do mal. E eu estou em choque com a tua É resposta. muito desorganizado, porque
Por que Gente, porque seria organizado? a gente ainda teima com aquela imagem que já, provavelmente tu já viste por aí pela internet, que é o braço de ferro entre Jesus e o diabo. Tipo, nem tem lógica uma coisa dessas. Quem é o poderoso então? Quem é o todo-poderoso? Eu Ah, acredito sim que existem perguntas que serão para o céu. Se é organizado, se não é, algumas coisas serão respondidas só lá. Mas por que seria organizado? Por quê? Né? Se Satanás foi o primeiro a se rebelar, por que que os outros também não estão se rebelando contra ele? Porque a batalha já está perdida e todos eles sabem. Eles sabem que eles já perderam. Então, o que eles têm a perder por desobedecer? Por não agir cada um de acordo com o que eles têm vontade, né? Então, eu tenho tentado limpar da minha mente essa imagem que eu tenho de uma sociedade totalmente organizada, assim como é no céu. Assim como existe obediência por amor. Ali não existe obediência por amor. Será que existe uma obediência de fato? Nós não precisamos temer, porque eles temem porque eles sabem que já perderam. e pronto, com esta nos despedimos. Não, estou brincando, não nos despedimos, não. Mas eu espero que a vossa cabeça, caros ouvintes, tenha explodido tal e qual como a minha explodiu. Mas vamos continuar. Uma das coisas que me despertou para me posicionar em não acreditar tudo o que me passa pela cabeça, que eu acredito que isso seja uma batalha de todos, ninguém está livre disso, e nem ser deixada levar por sentimentos, é quando o mal danado ele aconselha o sobrinho a deixar o seu paciente ocupado com os próprios pensamentos para que possam assim produzir sentimentos e vontades próprias que são provenientes desses mesmos pensamentos. E nós vemos isso na página 33, na quarta carta. Que perigo é que Lewis deixa aqui muito explícito de quando nós temos a atenção focada demasiado em nós mesmos? Esse é o problema de todas as relações, quando nós focamos em nós mesmos. É o problema da relação familiar, é o problema da relação conjugal, é o problema da relação espiritual. Quando nós temos o eu como centro interpretativo. Então, eu interpreto tudo que acontece com base em mim. Ah, aconteceu porque fulano não sei o que comigo. Aconteceu porque meu pai não sei o que comigo. E quando nós vemos que nós não somos o centro do universo, as coisas mudam. Então, se com Deus eu tenho essa relação em que eu sou o centro, a fé vai virar uma análise interna, a oração, eu não quero escutar a Deus, eu quero me escutar. A minha vida espiritual não é sobre quem Deus é sobre quem eu sou. E Lewis vai alertar, porque Satanás ele não precisa perder tempo criando novos pecados. Basta ele intensificar o quão narciso eu posso ser. Basta ele me mostrar que eu posso ser egoísta, basta ele aflorar em mim aquilo que eu já tenho de mal. Ele não precisa, por exemplo, eu, Gabriele, não tenho problemas, não sei, vou falar uma coisa bem absurda aqui, com furto. Eu não tenho problema com isso. Então, Satanás não vai se delongar fazendo com que eu tenha essa inclinação de furtar. Muito mais fácil pegar algo que já está pronto em mim. Pegar um problema que já existe naquele que ele quer para ele, digamos assim. Então, quando nós focamos no eu acredito que todo ser humano tem essa inclinação natural. Esse senso de injustiça, de que fulano fez algo comigo e isso é injusto, esse senso de que eu quero ser melhor, de que eu quero melhorar. Todos esses sentimentos são muito válidos, né? A injustiça, ela aponta que existe uma justiça de verdade. É justo também que eu queira melhorar no meu trabalho, é justo que eu queira ser melhor na minha vida, mas é injusto que eu viva por isso, que esse seja o centro da minha vida, né? Então, Satanás não precisa nem perder tempo colocando coisas novas, basta ele mostrar algo velho que existe em mim. Eu estou em choque, eu continuo em choque. E outra coisa que me chamou muita atenção é a questão da ansiedade. E nós vemos isso já na sexta carta, mais propriamente na página 41, onde ele aconselha que é para deixar o paciente em estado de incerteza. Para que a mente fique então, lá está outra vez a mente, fique cheia de imagens contraditórias do futuro. Ora, nós sabemos que Deus nos deu promessas e nós facilmente caímos na asneira de criar cenários contrários e catastróficos, e
contra mim falo, por causa da realidade que vivemos ser muito distante daquilo que nos está prometido. Luís parecia já ser ou estar expert nas artimanhas. O que é que tu pensas? Ou ele, na verdade, só quer dizer assim, malta, é isto que acontece, é igual para todo mundo, o contexto é que muda. Eu acredito que o que é promessa de verdade já está prometido e isso ninguém tira. Deus nos prometeu a vida eterna. Ele não nos prometeu casamento, não prometeu que dinheiro, não prometeu que todo mundo ia ser feliz a vida toda e que teríamos glória terrena. Nada disso. E muitos confundem a bênção com a promessa. Casamento é bênção, maravilhoso. Mas se eu viver sem um, não quer dizer que Deus não existe e que Deus me odeia. Dinheiro, muito bom. Nossa, compra conforto, compra acesso, mas eu posso passar a vida inteira sem ter ele, porque Deus não me prometeu. Agora, vida eterna, que é lá na frente, Deus prometeu. Só que então Deus promete e Satanás ele oferece alguns cenários, né? Cenários de abandono, cenários de que Deus é mau, cenários de que se eu não tenho então dinheiro é porque Deus me detesta. E aí nós vamos projetando em cima dos cenários de Satanás a nossa realidade. Nós deixamos de viver agora por possibilidades que quem nos oferece não é nem Deus, né? E aí essa é a tal da ansiedade. Eu lembro que uma vez, quando eu estava trocando de emprego, nossa, eu estava muito ansiosa, muito. Só que tudo indicava que estava tudo certo já era para eu estar feliz assim com algo que ia acontecer, quase com certeza. E uma amiga minha virou para mim e falou assim: "Gabi, toma posse do que Deus já te deu. Para de viver nessa incerteza, tome posse, porque às vezes a dúvida não abre espaço para as coisas acontecerem como deveriam ser, né?" E eu fiquei pensando se nós vivêssemos como quem já tomou posse da eternidade. Talvez a nossa ansiedade seria muito menor. Então, assim, toma posse da eternidade que Deus já te deu, vive como uma pessoa eterna que você é, como um herdeiro realmente do reino dos céus e veja os cenários mudando na nossa vida. Ah, tô sem dinheiro, tudo bem, vamos que vamos, a eternidade é uma promessa. Ah, mas eu não tô conseguindo me casar, já tenho meus 45 anos. Tá tudo bem, anjo, tá tudo bem. Vive como quem é herdeiro da promessa de verdade de Deus, né? Satanás vai colocar milhares de ilusões e cenários na nossa cabeça, mas nós precisamos viver pro agora, né? Cada dia o seu próprio mal. A Bíblia fala tantas vezes de ansiedade porque Deus já sabia que seria algo natural do nosso coração. A desconfiança, porque Satanás usa isso mesmo, né? Mas vamos tomar posse da eternidade que ele já nos deu. Tu fizeste-me lembrar, ainda recentemente tive uma conversa dessas com uma amiga minha, a Ju, em que ela estava a ter uma conversa comigo, estava-me a aconselhar e ela só falou assim: Sabes o que é que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração? Pensa no grande dia. Só assim, pensa quando lá chegares. Pensa que já tudo acabou. Já não vais estar mais tentada a nada, tu tipo, chegaste lá. Pensa no grande dia. E é isso que tu estás-me a fazer lembrar também, é toma posse dessa eternidade, dessa promessa que já te foi dada. Até porque é tão pouco tempo que a gente tem que esperar. É pouco tempo. Tem uma música de um grupo que eu toco para eles e diz assim: a espera dura apenas uma vida. Se muito ou pouco, na verdade, não importa. E eu fico. Essa música fala muito comigo, porque a espera, ela vai demorar o quê na minha vida? 80 anos? 90? Isso é tão pouco. Olha a linha do tempo. Comparada com uma eternidade, é. Pois é. Agora, nós vemos mais para a frente na carta 13. Há o conselho de não deixar que o paciente chegue ao ponto de abandonar o clamor da sua própria vontade. Porque quando fizer isso, então o inimigo, que aqui é Deus, vai dar-lhe de volta quem eles genuinamente são, incluindo a personalidade. Num mundo que se ama a si mesmo. Sempre se amou, né? Mas parece que agora a coisa está mais efusiva, mais do que qualquer outro. O quanto nós deveríamos olhar para esta carta como um modo de despertar para o perder para ganhar. Vamos lembrar que C.S. Lewis escreveu esse livro nos anos 50. C.S. Lewis viveu na época certa, porque hoje o bichinho não ia aguentar, não. Ele já tinha infartado. Não, judiação.
Eu Foi no tempo já tinha batido e matado já alguém, tinha, já. já, já tinha. No mundo, o mundo de hoje, ele é muito egocêntrico, né? Então, a sociedade, ela preza por afirmar a identidade o tempo todo. E aí, Tim Keller? Não, C.S. Lewis. C.S. Lewis, no ensaio Membresia de O Peso da Glória, diz assim: que dentro de um corpo de Cristo nós vemos uma variedade infinita de cristãos com os seus dons. E quando nós olhamos lá para fora, nós vemos uma massa de todos iguais. C.S. Lewis fala isso em O Peso da Glória. Então, Lewis mostra aqui de novo, em Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que perder não é ganhar. Quando nós estamos falando do cristianismo, a nossa verdadeira personalidade, ela não vem quando eu abraço o meu eu, mas quando eu abandono o meu eu. Porque então, eu não estou me anulando, eu estou me redimindo. Deus não está apagando a minha personalidade, ela está me devolvendo a minha personalidade. E isso é incrível. Por quê? Você que está ouvindo esse episódio agora, olha para fora. É todo mundo igual. É todo mundo igual. Você vai em um ambiente que tem pessoas ali do mundo, tá todo mundo com a mesma roupa, se comportando do mesmo comportamento. Olha para a igreja, tem gente servindo, tem gente cantando, tem gente limpando, tem gente tocando, tem gente fazendo, tem gente falando, bordando para a glória de Deus. Então, quando nós nos entregamos na mão de Deus, ele nos devolve. Então, o ápice da nossa personalidade é quando nós estamos com Deus, porque nós estamos redimidos. Agora, se você quiser louvar o seu próprio eu, vai para o mundo. E você vai ver que logo, logo você vai estar moldado como todos os outros estão. Sem tirar nem pôr, e eu vou guardar essa frase. Eu não estou me anulando, eu estou sendo redimida. Que É exatamente isso. diferença! Que diferença! Os nossos ouvintes é que não viram nem ouviram, porque pronto, eu desliguei o microfone por uma questão de respeito que tu estás a falar, mas eu bati palmas, eu gritei. Porque faz toda a diferença isso. E é que Sim, a imagem que o mundo tem de nós é que nós nos anulamos. sim, eles falam assim que parece que a gente tá tudo igual, que a gente tá assim de cabecinha baixa. Mentira! A gente tá lá louvando para a glória de Deus. E ele fala isso de novo em Cristianismo Puro e Simples, no ensaio Soldadinhos de Chumbo. A primeiro momento, o soldadinho de chumbo, que está sendo substituído pela carne, ele tem a impressão de que ele está morrendo. Ele não quer essa transformação porque tudo que ele conhece é ser um soldadinho de chumbo. Mas à medida que ele troca pela carne, ele vê que aquilo era o que era para ele ser. Então é impressionante em como o Lewis ele vai pingando nos livros dele a mesma linha de raciocínio, só que de formas diferentes e geniais, né? Maravilhoso. Olha, eu tenho pena, mas temos que terminar. E para terminar, vamos terminar da melhor maneira, Gabi. Porque é que todos devemos ler este livro e de que forma é que poderá ser uma mais-valia para a nossa fé? Acredito que ler esse livro é uma forma de olhar com outra lucidez nas artimanhas do mal. É um livro super bem-humorado, é um livro que, se você não estiver com plena consciência do que você está lendo, talvez não gere uma transformação. Ou talvez gere uma banalização, uma chacota. Esse não é o objetivo de Lewis. O objetivo do humor aqui é trazer de volta a lucidez, a humildade, é trazer de volta a consciência de que batalhas nem sempre são tão grandes assim, às vezes elas são bem pequenas, elas são bem comuns, elas são bem repetitivas, elas são quase invisíveis, e é exatamente onde você abre porta para o inimigo agir, em batalhas pequenas. C.S. Lewis aborda nesse livro a briga com a mãe, ele aborda você ser rancoroso, ele aborda você estimular minorias e achar que você sempre é o injustiçado do mundo. São coisas que ele vai abordando ali que você fala: caramba, eu fiz isso hoje. Eu bati a porta hoje. Ele aborda sobre nós entrarmos em uma igreja e repararmos mais na saia da irmã do que no nosso comportamento. São coisas banais, são coisas que nós fazemos.
E é aí que o inimigo entra. Então, nesse humor, o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz não ensina nós a temermos no sentido de termos medo, mas ensina nós a reconhecermos o mal em formas sutis, diferentes de um grande dragão pegando fogo, é na sutileza de quem eu sou. O Entre Linhas contou com a participação especial de Gabriela Saltieri e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.